Fala Vascaíno, fala Vascaína, um bom dia a todos, um casaca no seu coração. Meus amigos, para o vídeo não ficar longo, vamos começar sem enrolação. Só pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal e também se inscrever lá no canal alternativo, perfeito? Estamos fazendo as nossas lives por lá. O link do canal alternativo deixarei na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. Conto com a sua inscrição tanto neste canal quanto no outro. Perfeito? Meus amigos, com relação às notícias do Vasco, tem muita coisa hoje para a gente falar. Eu fiz até uma colinha aqui para eu não me perder. E a gente vai falar aí sobre o retorno do futebol, anulação do jogo contra o Internacional, ainda pano para manga, situação de penhora que aconteceu ontem, acordo que o Vasco fez na Justiça, os preparativos de Vasco da Gama e Bangu, jogador do Vasco aí indo para os Estados Unidos, a situação de reforços aí envolvendo Vanderlei, Michel e Lindoso. Vamos falar aí sobre a situação da Elege Online. Tem uma lista aí correndo aí na internet aí. É verdadeira? Não é? Vamos falar aqui. Tem assunto para tudo que é gosto hoje. Bom, meus amigos, rapidamente para o vídeo não ficar longo. Com relação ao retorno do futebol, a Prefeitura do Rio de Janeiro projeta liberar o futebol a partir do dia 9 de abril. Isto mesmo, dia 9 de abril voltará as atividades no município do Rio de Janeiro. Perfeito? Por enquanto, os clubes daqui do Rio de Janeiro estão fazendo aí em cidades alternativas, certo? As suas respectivas partidas, e a partir do dia 9 já terá jogo aí no Maracanã, em São Januário, no Engenhão, nos estádios que ficam na cidade do Rio de Janeiro. Bom, meus amigos, com relação à penhora, ontem a Justiça negou recurso aí do ex-técnico do Vasco da Gama, o Paulo Autuori, e confirmou aí, pediu nova penhora aí, uma dívida de 1.700.000 envolvendo aí o Paulo Autuori. Quem assiste aqui o nosso canal sabe que a gente tem falado muito sobre essa situação de penhoras aí. Então, atenção, tem que pagar aí, porque senão vai dar problema aí essa situação dessas penhoras. O Vasco ontem também fez um acordo com a loja de suplementos. Vocês lembram que o Campelo deu um calote aí de R$12.000 com uma empresa aí que fornecia suplementos ao Vasco da Gama, perfeito? O Vasco fez um acordo com essa empresa aí, o Vasco vai parcelar aí em 6 vezes o total de R$12.000, para vocês verem como que está a situação do Vasco. O Vasco hoje não tem R$12.000 para pagar. O Vasco fazendo parcelamento aí em 6 vezes. O Vasco deu uma entrada aí de R$4.426 nessa ação aí, e por conta dos juros, né, e da multa, né, ficou fixado aí 14.755. Se o Vasco pagasse à vista, seria 12.343. Pois é, né, meus amigos? Bom, com relação à partida Vasco da Gama e Bangu, hoje é o último dia aí para o Marcelo Cabo ajeitar a equipe do Vasco. O Vasco vai a campo amanhã às 21h05 com transmissão da Rede Record, 8ª rodada do estadual.
e é um preparativo aí para o jogo da próxima semana, o jogo da Copa do Brasil. O Vasco ainda tem chances aí no campeonato estadual, é verdade, mas prioriza aí a Copa do Brasil, a partida contra a Tombense, que vale bastante grana. E é o último treinamento aí para o Marcelo Cabo tentar ajeitar aí o sistema defensivo do Vasco e calibrar os pés aí dos jogadores do Vasco. No vídeo da parte da tarde, possivelmente a gente terá a escalação do Vasco e a gente vai soltar aqui para vocês. Meus amigos, com relação à anulação do jogo entre Vasco da Gama e Internacional, pois é, ainda dando pano para manga, torcedores do Vasco se mobilizaram e ingressaram com uma petição junto ao Ministério Público para que o Ministério Público acionasse a CBF para poder impugnar a partida entre Vasco da Gama e Internacional, porque o VAR estava descalibrado. O Vasco não teve êxito no STJD e os torcedores estão entrando aí na justiça comum para que o Vasco fique aí na primeira divisão. Dê a sua opinião. Acho que é muito difícil uma reviravolta a essa altura do campeonato. Bem, meus amigos, com relação à situação de reforços aí, deu uma reviravolta aí na situação do Vanderlei, do goleiro. Vanderlei, ele rescindiu o contrato dele ontem aí com a equipe do Grêmio e, de acordo aí com fontes ligadas ao departamento de futebol do Vasco, o Vasco vai oferecer um salário baixo e vai embutir no contrato do Vanderlei aí cláusula de produtividade. Ontem o empresário do Vanderlei já meio que deixou a entender que pode ter negócio. Bom, a situação do Michel, do volante, segundo a Atenção Vascaínos, a prioridade é que o atleta fique 100% fisicamente, que se recupere de lesão, para depois negociar com qualquer clube aí. A princípio o jogador está fora aí dos planos do Renato e houve uma sondagem aí com relação a esse jogador. Muito perto está o Lindoso aí do Vasco da Gama. Perfeito, Lindoso aí com vontade de vir para o Rio de Janeiro, pode assinar com o Vasco da Gama aí nos próximos dias. Houve avanço. E, meus amigos, com relação a essa listagem aí da Eleja Online que está circulando aí na internet, meus amigos, isso é fake. Isso é fake. Não existe listagem. A gente tem acompanhado aí os processos judiciais aí envolvendo as eleições do Vasco e não tem nada. A única coisa que há na ação dos Templários é a ata aí da reunião do Conselho Deliberativo, alguns nomes que estão lá figurando essa listagem. É uma listagem de uma reunião do Conselho Deliberativo. Não tem nada a ver com a Eleja Online e não foi apresentado. Perfeito? Então, só para esclarecer a vocês, vai dar Vasco, fiquem tranquilos e atentos. Dia 6 tem julgamento e a ação do Templários em breve será aí também julgada. Essas foram as notícias do Vasco da Gama. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e não cai em fake news. Já deu Vasco. Valeu, abraço.